Fala, galera, bom dia! Faltando 1 minuto para as 9, horário de Brasília. Um bom dia para todos vocês. Galerinha tá entrando já. Ó, eu deixei um recadinho lá. Eu vou precisar que você tenha um caderno e uma caneta aí, viu? Por favor. Um caderno e uma caneta. Nós vamos precisar disso hoje. Joia? Gente, eu estou esperando mais um pouquinho, que a galera tá entrando ainda. Eu preciso do caderno e da caneta, né? Você vai ter que fazer uns trabalhos hoje para mim, mas de boa, sem estresse, né? Sexta-feira, amanhã a gente já está tranquilo, né? Dá para ir para o clube, bater uma bolinha, só que não, né? Então, por favor, esperar mais um pouquinho a galera entrar. Hoje nós vamos aprender a fazer distribuição eletrônica, certo? Os elétrons no átomo, a gente aprendeu em sala que eles ficam em camadas, né? Hoje a gente vai aprender a colocar esses elétrons em subníveis. É o que tem um S2, esses trem aí? Isso, exatamente. É o Jean que está falando? Sim. Ô Jean, isso a gente não aprendeu em sala, né? Esse ano. Ah, que eu já tinha visto no primeiro de novo. Ah, legal. Beleza. Então, exatamente isso que a gente vai aprender hoje. E é muito importante aprender isso, porque a NASA ela vai usar isso lá em ligações químicas. Tá ok? Eu acho que a tela já começou, né? Ligações químicas. E provavelmente ela já até deu uns toques para você sobre isso. Então hoje a gente vai aprender a fazer isso. Gente, é o seguinte, ó, eu vou passar o início aqui bem rapidinho, porque essa parte aqui é uma revisãozinha, a gente já viu, tá? Agora deixa eu te falar, para você não achar esquisito, né? Eu vou dar uma passada rápida no início, porque eu preciso chegar num ponto para a gente trabalhar. Porque se eu demorar muito nessa parte inicial, não vai dar tempo de eu ver se você aprendeu direitinho fazer configuração. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou dar essa aula aqui hoje e vou passar rápido nesse ponto. A semana que vem, eu vou dar exatamente a mesma aula, só que aí mais detalhadamente. Entendeu ou não? Tá? Então, fica tranquilo que eu não estou ficando louco não, viu? A semana que vem é a mesma aula, só que a gente vai explorar a semana que vem um pouco mais de detalhes. Então, vamos lá. Ó. Isso daqui a gente já fez em sala de aula, né? Os modelos atômicos a gente já estudou. Então, assim, só vou te mostrar aqui, ó. Nós temos o modelo atômico de Dalton, que é aquela bola de bilhar que a gente estudou em sala. O modelo de Thomson é o pudim de passas, né? Thomson foi o descobridor do elétron. Então, para Thomson, o átomo tinha cargas elétricas. Rutherford descobriu que o átomo tem núcleo e tem uma eletrosfera. Rutherford foi o descobridor do núcleo da eletrosfera. E esse tal de Bohr aqui, ele descobriu que a eletrosfera é dividida em camadas. Camadas é a mesma coisa que nível de energia, tá certo? Nível de energia. Então, uma passadinha rápida para chegar onde eu quero e a semana que vem a gente detalha mais isso daqui. Então, vamos dar uma lembradinha no modelo de Rutherford. Como eu disse para você aqui, Rutherford descobriu o núcleo e a eletrosfera. Ok? Ele descobriu que o átomo não é maciço. O átomo de Dalton e de Thomson era maciço, né? Agora, o átomo de Rutherford, ele tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Beleza? Aí está a foto de Rutherford. Está aqui o modelo dele. Ó. O átomo possui o núcleo e uma eletrosfera. Está o núcleo aqui. Lá no núcleo, você lembra, tem prótons e nêutrons. E na eletrosfera, nós temos os elétrons se movimentando. Esse tal de Bohr aqui, ele descobriu
que a eletrosfera é dividida em camadas, camadas eletrônicas. Gente, só que camada é um termo mais antigo. O termo mais atual hoje é nível de energia. Então, ó, camada é a mesma coisa que nível de energia. Toda vez que eu falar nível, eu estou me referindo à camada. Legal? E ele disse que esses níveis, eles têm uma energia constante. E ele usou esse termo aqui, ó, energia estacionária. Isso a gente já tinha estudado lá na sala, por isso que eu estou passando rápido. Mas mesmo assim, a semana que vem, eu vou detalhar novamente isso para você. Eu quero que você aprenda direitinho esse curso aqui. Gente, para Bohr, os átomos são divididos, a eletrosfera do átomo, né, é dividida em camadas, tá? E para os elementos conhecidos, hoje nós conhecemos 118 elementos. Para os elementos conhecidos, 7 camadas ou 7 níveis receberam elétrons, tá? As camadas, a gente usa essas letras maiúsculas aqui, ó, K, L, M, N, O e P. E aqui embaixo tem o máximo de elétrons que eu posso colocar em cada camada. Mas isso daqui, pessoal, não fica preocupado que não vai ter que decorar, não. Joia? Teve um... aqui, ó, isso a gente também trabalhou em classe, mas eu só vou, assim, pincelar, porque a semana que vem eu vou detalhar. Ó, eu tenho aqui, dá uma olhadinha, aqui é o estado fundamental, ó. Aqui é a posição do elétron normal. O elétron está nessa camada aqui. Quando ele recebe energia, ele absorve essa energia e salta para uma camada mais externa. Então, toda vez que um elétron recebe energia, ele salta para uma camada mais externa. Aqui, ó, vamos supor que ele esteja nessa camada aqui, ó, camada K. Se ele receber energia, ele vai pular para uma camada mais externa. Toda vez que absorve energia, vai para uma camada mais externa. Agora, quando ele sai da camada original dele, do estado fundamental, e vai para um estado mais energético, porque absorveu energia, você diz que o elétron está excitado. Elétron excitado é aquele que foi promovido para uma camada mais externa ao receber energia. Tá? A tendência dele é voltar à camada original. Ele sai da camada mais externa e volta para a camada mais interna, para a camada original. Quando ele volta para a camada mais interna, sai da mais externa e volta para a mais interna, ele emite energia. Essa energia emitida, normalmente eu chamo de fóton, porque é uma luz, fóton. E a energia absorvida é um quantum. Então, hoje eu só vou pincelar, não vou me ater a detalhes, não. Só para fechar, o elétron está na camada original dele. Se ele recebe energia, ele absorve essa energia e vai para uma camada mais externa. Quando ele volta para a camada original, quando ele sai da camada mais externa e volta para uma mais interna, ele emite energia. Normalmente essa energia é em forma de luz, isso a gente tinha discutido em sala de aula. Gente, hoje estamos com uma presença bem legal na aula, né? Fiquei muito feliz de ter bastante gente na aula de hoje. Só um detalhezinho, teve eu não me lembro quem foi a semana passada, que fez um print da tela para mim, com os participantes. Quem foi? Quem foi? Foi João Vitor. Foi o João, né? Ô, João, você pode fazer, por favor, novamente para mim? Faço. Então Faço, tá. sim. Então você printa os participantes e manda depois no privado para mim, por favor. Claro, eu mando lá. João, obrigado. Gente, agora, deixa eu te falar uma coisinha. Teve um químico chamado Sommerfeld. Isso não tem muita importância não, viu? Certo? Moçada, não precisa escrever presente, não, porque ele vai printar a tela e aí tem o nome de todo mundo, ok? Fica sossegado que não vai ter erro, não. Beleza? Ó, esse tal de Sommerfeld, eu vou só pincelar, como eu disse para você, ele descobriu que, além de circulares, ó, as camadas elas podem ser elípticas. Então, você tem no átomo camadas circulares e camadas elípticas. Joia? Isso ajudou o pessoal a descobrir que o átomo tem subníveis. Então, vamos lá, vamos detalhar. Ó, vamos dar uma detalhada. Isso daqui, ó, são as camadas. Deixa eu pôr essa tela que fica mais legal para você ver. Aqui nós temos as camadas, ó, camadas.
Gente, camada, ó, camada é a mesma coisa que nível, tá? Ó, cada camada aqui é um nível de energia. E o átomo tem 7 camadas, tem 7 níveis de energia. Só que hoje a gente sabe que as camadas, elas são divididas em subníveis, tá? Então, ó, camada, ela é dividida em subníveis. Quantas camadas existem? 7. 7 níveis, 7 camadas. Quantos subníveis existem? 4. E aí, pessoal, eu preciso que você saiba o nome dos subníveis e eu preciso que você guarde quantos elétrons eu posso colocar no máximo em cada subnível. Então, tá aqui, ó. No subnível S, eu posso colocar no máximo 2 elétrons. No subnível P, no máximo, eu posso colocar 6. Eu não preciso colocar 6, eu posso colocar 2, 4, 5. O máximo que eu posso colocar no P é 6. Tá? No subnível D, o máximo que eu posso colocar de elétrons é 10. E no subnível F, o máximo que eu posso colocar é 14. Gente, só que é o seguinte, 14 é muito difícil. Subnível F é muito difícil. O átomo tem que ter um número atômico muito grande para você usar o 14. Você tem que saber que o F é 14, mas é muito difícil, né, chegar nesse F aí. Então, normalmente, nós vamos trabalhar com subníveis S, P e D. Pode ser que trabalhe com o F, mas é raro, tá? Quando eu tenho subnível S, qual é o máximo de elétrons que eu posso ter? 2. Quando eu tenho subnível P, quantos elétrons eu posso colocar no máximo lá? 6. Quando eu tenho subnível D, o máximo de elétrons que eu posso colocar é 10. Não significa, repetindo, que você sempre vai colocar 10, né? Toda vez que for subnível D, você coloca 10. Não. Você pode colocar 1, 2, 3, 7, 9. O máximo que você pode pôr é 10. E no subnível F, o máximo de elétrons que você pode pôr é 14. Certo? Então, meus queridos, ó, o átomo, ele é dividido, a eletrosfera do átomo, né, é dividida em camadas. Essas camadas são chamadas de níveis de energia. Legal? Foi Bohr que descobriu que a eletrosfera é dividida em níveis de energia. E agora a gente sabe que os níveis são divididos em subníveis. Quantos níveis existem? 7. Quantos subníveis existem? 4. Legal? Nível é a mesma coisa que camada, são 7. Subníveis são 4. Tem o subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Gente, depois você vai passar esses slides aqui para o seu caderno, né? Quando voltar, a primeira coisa que eu vou falar para você, quando as aulas voltarem, pessoal, seja bem-vindo. Essa é a primeira coisa que eu vou falar. A segunda coisa que eu vou fazer é pegar o seu caderno, olhar um por um, para ver se você está copiando essas matérias que a gente está, né, colocando aqui para você. Tá certo? Todos os professores vão fazer isso. Todos os professores vão fazer isso daí. Você vai mandar esse slide aonde, Cláudio? Então, a gente está colocando lá no plural. Beleza. Certo? Eu vou ver se eu consigo colocar no escolar também. Mas no plural, já os meus estão todos lá. Desde da primeira aula até hoje, estão lá no plural. Certo? Se vocês não encontrarem lá, vocês me avisam que eu mando de novo para vocês. Tá certo? Gente, então ó, só para dar uma organizada nas ideias, a eletrosfera do átomo, segundo Bohr, é dividida em camadas, ou níveis de energia, certo? Esses níveis são divididos em subníveis. Quantos níveis existem? 7. Quantos subníveis existem? 4. Quais são os subníveis que existem? S, P, D e F. E aqui eu tenho o máximo de elétrons que eu posso colocar em cada um deles. Gente, agora eu vou te mostrar uma coisa muito interessante. Ó,
em cada nível, o número de subníveis é igual ao número do nível. Não entendeu nada, né? Eu vou explicar. Ó, se eu estou no primeiro nível, aqui, ó, eu só tenho um subnível, que é o S. E aqui em cima eu já coloquei esse 2, que é o total de elétrons que eu posso colocar nele. Agora, se eu estou no segundo nível, eu vou ter 2 subníveis. Subnível S e o P. Tá? Se eu estou no terceiro nível, eu tenho 3 subníveis, ó, S, P e D. Então, moçada, em cada nível, o número de subníveis é igual ao número do nível. Primeiro nível só tem um subnível, segundo nível tem 2 subníveis, terceiro nível tem 3 subníveis, quarto nível tem 4 e assim por diante. Certo? Por exemplo, ó, no quarto nível eu vou ter 4 subníveis. S, P, D e F. No quinto nível, eu tenho 5 subníveis. 5. Só que para os elementos conhecidos, né, 118, até hoje só 4 receberam elétrons. O S, o P, o D e o F. Tá certo? No sexto nível, eu teria 6 subníveis. Mas para os elementos conhecidos até hoje, cerca de 118, só 3 subníveis receberam elétrons. No sexto nível, eu só posso ter os subníveis S, P e D. Tá? A gente ainda não colocou elétron no F. Beleza? E no sétimo nível, até hoje eu coloquei elétrons em 2 subníveis. Aqui só está um, mas eu posso colocar no S e no P. Tá bom? Então, meus queridos, vamos lá. Ó, a eletrosfera do átomo é dividida em níveis, que é a mesma coisa que camada. Os níveis são divididos em subníveis. Como é que eu represento o subnível? Eu uso letras minúsculas, S, P, D e F. Tá? E aqui é o máximo de elétrons que eu posso colocar. Ó, no subnível S, o máximo que eu posso colocar é 2. No subnível P é 6. No D é 10 e no F 14. Tá joia? Aqui, ó. Esses elétrons a gente coloca em cima do subnível. Tranquilo? Aqui eu tenho uma representação para te mostrar. Quando eu escrevo, por exemplo, assim, ó, 1S2. Esse 1, ele indica o nível, ele indica a camada. Esse S indica o subnível. E o número que vai aqui em cima é a quantidade de elétrons que tem no subnível. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, eu digo assim, ó, no subnível S, do nível 1, eu tenho 2 elétrons. Isso é um jeito de falar. Outro jeito de falar é assim, ó, eu tenho 2 elétrons no subnível S do primeiro nível. Tá certo, moçada? Lembrando que o subnível S pode ter no máximo 2 elétrons. Ele pode não ter nenhum, pode ter 1 ou pode ter 2. O máximo que ele pode ter é 2. O P, o máximo que pode ter é 6. O D, o máximo que pode ter é 10. E o F, 14. Joia? Pessoal, agora eu vou te falar uma coisa. E disparadamente isso que eu vou te falar é o mais importante da aula de hoje. Tem um cientista, um químico, né, americano chamado Linus Pauling. Ele descobriu que os elétrons na eletrosfera do átomo, eles são sempre dispostos em ordem crescente de energia. Tá? Então, quando você vai colocar os elétrons na eletrosfera de um átomo, você precisa seguir a ordem crescente de energia. Não é do jeito que você quiser, né, colocar os elétrons. Não, você tem que colocar os elétrons em ordem crescente de energia. E aí, ele montou um diagrama aqui para você ter essa ordem crescente de energia. Deixa eu só te falar uma coisinha. Se hoje você aprender isso daqui, pessoal, valeu a pena você assistir a aula na sexta-feira. Disparadamente, isso daqui é o mais importante que você vai aprender de todas as aulas hoje aqui da sexta-feira. É o diagrama de Pauli.
olha só como é que você monta o diagrama de Pauli. Você vai fazer assim, ó. Você vai colocar numa vertical 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Mas tem que ser bem assim, bonitinho, um embaixo do outro, ó. Legal? Aí, você tem que lembrar, na primeira camada só tem um subnível, então você deixa só um S. Na segunda, eu tenho 2, aí você coloca o 2S e do lado dele coloca P. O P sempre tem que ficar bem embaixo também, bonitinho assim, ó. Tá? Na terceira camada, eu tenho 3 subníveis, o S, o P e o D. Então, aqui eu vou ter que colocar o D também. Aí, depois eu coloco o D em todos, certo? E na quarta, eu vou colocar o F. E o F tem que ficar bem embaixo do F. Então, pessoal, eu vou marcar 2 minutinhos para você, no caderno, desenhar o diagrama de Pauling para mim. Não coloca as setas por enquanto não, tá? Só coloca para mim esses subníveis aqui, ó. Desse jeitinho que está aqui, passa isso para o caderno, por favor. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso daí. Não precisa caprichar agora não, porque depois eu vou te mandar o slide, né? Aí você passa para o caderno mais organizado. Pode fazer legal aí, mas não precisa caprichar demais, não. Ô, João, se você puder já fazer o print, acho que ele já deve ter feito, né? Já é um momento legal da aula para fazer, tá? Tá, vou fazer. Obrigado. Então tá aí, moçada, estou esperando você montar esse diagrama, mas por enquanto não coloca essas setas, não. Tem que fazer assim bem direitinho, ó. Um S embaixo do 2, ó, direitinho. O S começa do 1 e vai até 7, ó. O P, ele começa do segundo e vai até lá embaixo. Tem que pôr bem bonitinho um embaixo do outro. O D começa da terceira, ó. Começa da terceira e vai até o P. O F começa da quarta, né? E são só 2 Fs. Já fizeram isso? Beleza, obrigado, gente. Agora, ó, então foca aqui no que eu vou te mostrar agora. Esse tal de Pauling descobriu o seguinte, ó, descobriu o seguinte. Você precisa descer assim, ó, na diagonal para conseguir a ordem crescente de energia. Então, olha só o que você vai fazer. Você vai começar colocando elétron no subnível 1S. 1S. Você sempre vem e começa daqui de cima, ó. Sempre começa daqui. Então, você vai colocar elétron primeiro no S, no 1S. Depois você volta aqui em cima. Aí você vai colocar elétrons no 2S. Sempre volta aqui em cima. Aí você vai colocar no 2P, depois no 3S. Aí você volta aqui em cima. Aí é 3P, depois é 4S. Aí vem aqui em cima. Aí é 3D, 4P, 5S. Aí volta lá em cima. 4D, 5P, 6S. Então, quando você vai fazer a distribuição eletrônica de um átomo, você vai ter que construir o diagrama de Pauli. Isso que você fez no caderno, você vai ter que fazer lá no exercício. E para você conseguir a ordem crescente de energia, é só você ir descendo assim na diagonal. Tá bom, gente? Então, ó, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P. Você vai descendo e vai colocando elétrons. Lembrando que no S, o máximo que eu posso colocar é 2, certo? No P, o máximo que eu posso colocar é 6. No D é 10 e no F é 14. Calma, fica sossegado. Você vai aprender isso daí. Ó, eu fiz aqui um exemplo usando o sódio. Gente, esse número que está aqui é o número atômico do sódio, é o número de prótons que o sódio tem. Só que
Para um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, 11 é o número de prótons do sódio e também é o número de elétrons. Então, eu vou colocar esses elétrons aqui do sódio, eu vou colocar em subníveis. Qual é a ordem que você tem que usar? Ordem crescente de energia. Como é que você faz para conseguir a ordem crescente de energia? Você tem que usar o diagrama de Pauli. Então, eu coloquei o diagrama de Pauli aqui do ladinho para ver se você aprende bonitinho esse assunto. Então, eu vou colocar elétrons primeiro aonde? No 1s. Olha lá, ó, eu escrevo 1s. Quantos elétrons eu posso colocar no S? 2. Então, fica 1s2. Esse 2 aqui é o número de elétrons que eu tenho. Gente, depois que eu coloquei no 1s, eu volto aqui em cima e vou colocar no 2s. S. O S, ele cabe 2, ó. Então, eu coloco 2. Aí eu volto aqui em cima. Aí é o 2P. 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 P é 6. Então, você escreve 2P6. E aí você vai colocar o 3S. Só que são 11 elétrons. Ó, 2, 4, 10, 11. No S, eu posso colocar até 2. Mas nesse caso, colocando 1, eu já coloco os 11 que ele tem. Então, eu paro com esse 1 aí. Legal ou não? Agora um detalhezinho. Ó, aqui é a primeira camada. Ó. Esse 1 aqui é a primeira camada, o primeiro nível. Aqui é a segunda camada, ó, o segundo nível. E aqui é a terceira camada, o terceiro nível. Gente, a camada mais externa de um átomo é chamado de camada de valência, certo? Então, a camada mais externa do átomo é chamada camada de valência. E se você olhar aqui, ó, a camada 3 é a camada mais externa. Então, ela é a camada de valência. Quantos elétrons tem nela? 1. Então, a gente diz que nós temos um elétron na camada de valência do sódio. Aqui, ó. Camada de valência, que é a camada mais externa, tem um elétron. Entendeu? Como é que eu fiz a distribuição eletrônica? Ó, 1s, aí volta aqui em cima. 2s, 2p, 3s. Você tem que seguir isso daqui para fazer a configuração. Então, nós temos agora um exercício para você fazer sozinho. Aqui, ó, é o cloro. O número atômico dele é 17. Eu vou dar um tempinho para você fazer a configuração dele para mim. Por favor, pessoal, um minutinho para você fazer. Igualzinho eu fiz no sódio, você vai fazer com o cloro. Agora são 17 elétrons. Tem que usar o diagrama de Pauling. Pode fazer no seu caderno aí. Gente, quem acabar, vai me dizer, pode abrir o microfone ou colocar lá no chat, vai me dizer quantos elétrons o cloro tem na camada de valência. Lembrando que a camada de valência é a camada mais externa do átomo. Deixa eu ver aqui, já temos respostas. Opa! Maria Eduarda fez certinho, legal. Opa, quase que eu dou a resposta aqui. Maria Eduarda, quantos elétrons tem na última camada no cloro? Quantos elétrons o cloro tem na camada de valência? Você fez a configuração certinho. Beleza? Ótimo. Agora eu quero que você me diga. Se você quiser, Maria Eduarda, pode até abrir o microfone e falar, viu? Se você quiser. Ou escrever aqui no chat mesmo. Quantos elétrons o cloro tem na camada de valência? Gente, eu posso corrigir? Alguém descobriu quantos elétrons na camada de valência tem o cloro? Deixa eu ver aqui. Alguém está me chamando no chat. A Vitória disse que tem 5. Vitória, eu acho que... Deixa eu ver. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não são 5. Opa!
Maria Eduarda falando que são 7. É isso mesmo, são 7. São 7. Deixa eu explicar por quê. Primeiro vamos fazer a configuração do cloro, pessoal. Me ajuda aí. Ó, é assim. Ó, você vem seguindo aqui, ó. 1s2 é o seguinte, ó. Você vai olhar aqui, tá? Ó, você vai olhar aqui e eu vou fazer aqui. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Quantos elétrons? Ó, 2, 4, 10, 12, 17. 17 elétrons eu coloquei. Agora, Maria Eduarda, dá uma olhadinha. Ó. A camada mais externa é a terceira camada. É a camada 3. Essa é a camada 1, essa é a camada 2, essa aqui é a camada 3. E na camada 3 eu tenho 2 elétrons aqui, mais 5 aqui, ó, são 7. Tá? Então, para colocar na camada de valência, você tem que olhar tudo que for camada 3. São 2 elétrons do subnível S e 5 no subnível P. Você soma os dois, então você vai ter 7 elétrons na camada de valência do cloro. Gente, teve algum aluno que não entendeu isso e quer me chamar no chat ou no microfone para perguntar? Vai ter mais um aqui para a gente fazer. Ó, só não entendi. Pode falar. Como é que você acha esse 7 aí, ó, na camada de valência? Quem está perguntando? É o Jean. Ô Jean, camada de valência é a camada mais externa do átomo. Então, lá no sódio, ó, essa daqui é a primeira camada, essa é a segunda e essa é a terceira. A terceira é a mais externa, então ela é a camada de valência. Tá? No caso do cloro, essa é a camada 1, essa é a camada 2 e essa é a camada 3, ó. Entendeu? Lá no sódio, na terceira camada, só tinha um subnível. Então você pega esse elétron, um elétron na camada de valência. Só que no cloro, no terceiro nível, aqui, ó, na terceira camada, que é a mais externa, você tem elétrons em 2 subníveis, no S e no P. Aí você tem que somar os dois, ó. 2 mais 5, 7 elétrons. Você entendeu? Beleza. Tá? Entendi. Então aqui, ó, é a terceira camada, tem que somar todos os elétrons que estão nessa terceira camada, que é a mais externa. Gente, agora tem um outro exercício. Você vai fazer a configuração para mim do bromo e o número atômico dele é 35. Então eu vou marcar um tempo. Agora eu estou até com o cronômetro aqui, ó. Eu vou marcar 1 minuto para você fazer, certo? Faça a configuração dele para mim, por favor. Bromo, número atômico 35. Lembrando que número atômico é o número de prótons, né? Mas, como é um átomo neutro, ele vai ter 35 elétrons também. Vamos lá, pessoal. Escrevendo no caderno direitinho. No outro, né? Acho que foi a Maria Eduarda, se não me engano, ela colocou no chat a resposta. Se quiser colocar novamente, gente, pode ficar à vontade, viu? Se quiser colocar novamente no chat, eu olho se você está acertando ou não. Beleza. Ó, tem mais 15 segundinhos. Vamos lá. Mais 5 segundos. Opa, parece que eu tenho uma resposta aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Legal. Maria Eduarda acertou de novo. Fala para mim quantos elétrons tem na camada de valência do bromo. Alguém aí pode abrir o microfone e dizer para mim quantos elétrons tem na camada de valência do bromo. Opa, o Lucas falou certinho, beleza. Legal, tá certo. Lucas, beleza, é isso mesmo. Mais alguém, gente? Gostaria de falar? Não? Eu posso corrigir, então? Então, vamos lá.
Ó, configuração do bromo. Tá aqui, ó. Configuração do bromo. Aqui, tá aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai olhar aqui, né? E eu vou usar o diagrama de Pauling. Olha lá, ó. 1s2, volta aqui em cima. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Tá? Olha o total de elétrons, ó. 10, 12, 18, 20, 30 mais 5, 35. 35 elétrons. Então, essa daqui é a distribuição eletrônica do bromo. Agora, quantos elétrons tem na camada de valência? Ô, Jean, Oi. o que é camada de valência? Ué, é dos números, é dos externos lá? Isso, camada de valência é a camada mais externa do átomo. Gente, aqui é a camada 1, ó. Aqui é a camada 2, aqui é a camada 3 e aqui é a camada 4, ó. A mais externa é a camada 4. Nós temos 5 elétrons aqui, ó, camada 4, e mais 2 aqui, ó. Conta todos da camada 4. Então, 2 mais 5, 7. O bromo também tem 7 elétrons na camada de valência. Vocês acertaram, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone, pode ir lá no chat. Certo? Nós vamos fazer bastante. A semana que vem, a gente repete essa aula aqui, mas com mais exercícios, até você ficar bom nisso daqui, gente. Se você aprender legalzinho isso daqui, química fica tranquilo para você depois. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na próxima. Ah, aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Eu queria que você fizesse para mim, gente, eu vou marcar um minuto, o ferro Fe. O ferro, ele tem número atômico 26, o ferro. Então, por favor, faça para mim a configuração eletrônica do ferro. Fe 26. Vou marcar um tempinho para você fazer. Use o diagrama de Pauling, né, e faça a configuração do ferro, número atômico 26. Beleza, vamos lá. Mais um tempinho. 26. Então, eu vou corrigir com você, pode ser? Então, vamos lá, pessoal. Ó. Tá aqui embaixo, ó. Não sei se você consegue ver aqui. Ficou assim, ó. 1s2, 2s2. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Beleza. Lucas acertou novamente. É isso aí, cara. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tá? 3p6, 4s2, 3d6. 10, 2, 18, 26. Sem problema, gente? Ok? Então, ó, deixa eu só te falar uma coisinha. Quando você vai fazer configuração eletrônica, você precisa usar o diagrama de Linus-Pauling. Tá aqui, ó. Certo? Você vai descendo e vai usando o diagrama de Linus-Pauling. Certinho, gente? Então, como eu disse para você, a semana que vem a gente vai repetir isso novamente. A gente vai fazer isso novamente. Você vai fazer um favor para mim, rapidinho, porque falta um minuto só e eles vão acabar aqui. Ó, na apostila 2, você vai ler a página 290, 291 e 292. Quando chegar em orbitais, separa, viu? Porque orbitais a gente não trabalhou ainda não. Então, na página 292, a hora que chegar em orbitais, você para. Aí, depois que você lê isso daí e passar os slides para o seu caderno, marca os exercícios que você pode fazer para mim. Rapidinho, senão vai acabar o tempo, tá? Alguém anota aí, depois passa no grupo. Ó,
Os exercícios em aula, você vai fazer o 1, o 3, o 1 e o 3.